Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Gautcast, dessa vez na capital do Oeste, em Santa Catarina, Chapecó, aonde o coração é verde. I love Chapecó. E eu estou aqui com o Fernando da Tríade e com o Carlos da Ciclo Engenharia, que nós vamos falar sobre segurança do trabalho, empreendedorismo, inovação, inteligência artificial, um pouco de economia, política, guerra no Rio de Janeiro. Vamos falar de tudo. Não, quase tudo, não dá tempo, porque o nosso tempo é curto. Mas vamos lá. Vamos começar então. Carlos, por favor. Eu recebi o teu currículo, eu ia até ler o currículo de vocês, mas eu ia passar a hora inteira só lendo o teu currículo. É um mineiro que veio para Santa Catarina, que de um negócio, é um multiempreendedor, é o nosso Elon Musk brasileiro. Mas conta um pouco para nós sobre a tua jornada empreendedora. Fiquei muito curioso. Um bom dia, pessoal, a todos aí, ouvintes do Gautcast. Bom, eu sou mineiro, né, lá do sudeste de Minas, Maripá de Minas, uma metrópole de mais ou menos 2.500 habitantes, né, perto de Juiz de Fora lá. E por meados de 20 anos ali, eu terminei meus estudos lá como técnico de mecânica industrial e fui para Rio Grande, né? Ali fazer engenharia mecânica ali na Federal de Rio Grande. Rio Grande? Isso, Rio Grande, Rio Grande. Rio Grande do Sul. Isso. Rio Grande em Rio Grande do Sul. Então, ok. Do lado de Pelotas. Sim, porque eu vim de Caxias do Sul, então... Mas tu foi para longe, hein? Foi longe, quase no Uruguai, né? E aí, terminei meus estudos lá, né? E na época... teve a meados de 2015, 2016, teve aquela, meio que a Petrobras, aquela confusão toda, né? E a região lá ficou sem estágio nenhum. Tinha colega meu, engenheiro mecânico, né? Fazia estágio para trocar carburador, em coisas, porque não tinha. E aí eu dei uma adiantada nos meus estudos, fiz quarto ano misturado com terceiro ano, justamente para conseguir um estágio. Foi aí que eu vim parar mais pro lado do noroeste aqui, né? Do Rio Grande do Sul, mais perto de Chapecó. Eu consegui um estágio numa indústria grande ali de Panambi. Tá com quantos anos hoje? 33. Tu fez tudo isso em 13 anos. Isso aí. Minha vida, eu morei em muitos lugares. Meu Deus. Conta um pouco aonde, então, fico curioso agora. E aí eu fiquei um pouco em Cruz Alta. Por que você foi parar Rio Grande? Né? Porque eu fiquei um tempo em Cruz Alta, trabalhando numa indústria lá. E quando eu fiz na época o Enem lá, eu tinha a opção de voltar para Minas, fazer engenharia mecânica talvez na Federal de Juiz de Fora, ou São João del Rei, ou ir mais para o sul, né? E aí, como essa empresa tinha uma filial lá em Rio Grande mesmo, show de bola, né? Eu vou trabalhar e estudar, né? Ao mesmo tempo, tudo tranquilo. Chegando lá, carga horária da Federal é de manhã, tarde, noite, madrugada, fim de semana, né? E aí eu falei, não, só vou estudar porque o meu objetivo aqui é me formar e depois, né, iniciar. Então foi nessa expectativa que eu acabei adiantando meus estudos, né, tentando formar em 4 anos e meio, 5 anos ali, e aí eu consegui um estágio ali na indústria, e aí fiquei 4 anos e meio trabalhando na indústria pesada, né, peça de processo produtivo, né, fazia peça para automóvel, peças para coisas, caminhões, rodoviária, agrícola, né. E aí, né, em meados ali de 2020, no meio da pandemia, né, eu tive um crescimento de carreira muito bom. Só que aí eu conheci a minha atual esposa, que morava em Xanxerê, e aí, já tava com 28 coração. Anos. Geralmente, sempre uma mulher. Sempre, vira e mexe. E aí, eu já tava com 28 anos, cara, já tava querendo me sossegar, porque eu mudei 11 vezes já. Então, a gente tem que parar de mudar um pouco. E sozinho? Né? Não era com a família? Sozinho, né? Tu é eu acho que é aquela estátua do desbravador. Ela é baseada em você. É praticamente isso. Eu já rodei o Rio Grande do Sul, cara. E aí eu falei assim, não, eu preciso parar um pouco, né? Até porque eu já tava me sentindo, vou fazer 30 e eu tô rodando ainda, né? E aí eu conheci minha esposa, larguei toda a carreira, o chefe deve estar bravo comigo até hoje, porque ele me deu um aumento e um mês depois eu saí fora. Ou feliz, porque economizou uma grana. Né? E aí, nesse sentido, eu vim pra cá, foi onde que eu comecei. Eu vim pra Xanxerê desempregado. Né? Eu vim com uma proposta de emprego ali, mas não era nada certo. Trabalhei numa indústria no ramo de turbinas hidráulicas, né? Aí trabalhei bem pouquinho tempo numa indústria que produz ráfia, né? Ali de Xaxim. E aí nesse meio tempo, é engraçado que uma coisa que eu conto muito quando a gente conversa,
é que as amizades, os conhecimentos, os contatos que a gente faz, por mais que você passa um dia com uma pessoa, Sim. tu faz um contato, que aquilo gera um empreendedorismo para você gigante lá no final, né? Então, essas empresas que eu passei, eles geraram muito colegas, amigos, né? Pessoas que me conheceram, que aí depois foram se tornando o nosso cliente, né? Então, ali em Xanxerê, eu trabalhei nessas empresas e resolvi, depois né, a minha sogra me incomodava bastante. Não, você tem que fazer uma coisa, tem muita área na segurança. E até então eu nunca trabalhei na segurança. Que ano era isso aí? Isso era em 2020. Né? Ah, é recente, muito recente. Recente ali. Aí eu entrei, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ainda mais com a NR12, né? Olha, não é um ramo que eu tinha visto, mas... Né? E a sogra vulga, a mulher né, mãe da sua mulher, né, que o pessoal brinca, né? Ela era de que ramo? Ela tem a medicina do trabalho, ciclo de medicina do trabalho lá em Xanxerê. Tem quase uns 20 anos já. Então a Ciclo já existia. Já existia como medicina do trabalho. Como medicina do trabalho. Isso aí. Até a empresa da minha esposa também. E aí foi aí que eu falei, cara, vamos ajudar lá, precisa crescer. Eu falei, pode contar comigo. Eu vou ter que reaprender, mas engenharia mecânica, ele sabe, faz tudo, né? A gente entra em banco, a gente trabalha em banco, trabalha em caldeira, em refrigeração, né? E aí, beleza. E nesse sentido, eu criei a Ciclo Engenharia. Né? Por quê? Porque havia uma demanda muito grande do pessoal que tinha o cliente da medicina com coisas relacionadas à indústria, né? Adequações de máquinas. Foi aí que a gente começou a ter um caminho aqui. Alguns laudos, né? Laudo acústico, né? PMOC, até o próprio PMOC. Foi teu primeiro empreendimento? Isso. 2020. Primeiro, 2020. Acho que já era 2021. Porque primeiro, sim, tu trabalhava na medicina ocupacional. Exatamente. Aí viu o mercado. Isso aí. Aí resolvi... Né? No meio da pandemia, você resolve empreender. Nossa, que esperto que tu é. Eu lembro direitinho, eu cheguei no contador, eu falei, quanto que é para abrir? Tal. E quanto que é para fechar? Pô, Carlos, como assim? Já quer saber para fechar? Porque assim, eu tinha um cliente que falou, só vou te pagar se tiver um CNPJ. Eu falei, então tá bom, vamos criar um CNPJ. E aí eu criei a Ciclo Engenharia, junto com a minha esposa, a gente começou a fazer vários serviços, aí veio também depois a demanda de treinamento. Foi aí que... Pô, eu comento que a gente se arrisca bastante. E geralmente o engenheiro é aquele cara que segura um pouco. Tem mais medo de arriscar. Pragmático. Né? Ele é muito calculista. Tá? Se não tiver certeza, ele não vai. Né? E aí, no momento, eu lembro que às vezes eu ligava assim, Carlos, você faz treinamento de tal coisa? Putz, não faço. Faço, sim, senhor, faço, sim. Isso já tava aqui, ó. Que ano isso? Isso 2021. E não tinha nem chat GPT para ele montar o treinamento. Não tinha nada para se socorrer. Né? E aí, o meu instrutor, né, que lá da Ciclo, ele tinha a capacitação para 35, né, mas para outras eu tinha que fazer. E aí eu falei, não, vamos fazer. Você sabe fazer tal coisa, tal laudo? Sim, com certeza, sabemos fazer. E eu já estava aqui... Tá todo mundo descobrindo. Né? Desculpa, pessoal, mas assim, tem que ser sincero. Mas resolveu, né? Atendeu. Resolvi. É isso que importa. Isso aí tem que começar, né? E aí veio a Ciclo Treinamentos, que a gente tem também, né? E aí essas adequações de máquinas que a gente faz do projeto, o laudo, apreciação de risco, né? A gente está empreendendo, né? Para ter algumas fabricações, né? Então a gente começa também a fabricar algumas coisas, a gente começa a montar, porque a gente faz do zero. Desde a apreciação, projeto mecânico, instalação, automação, né? Melhoria produtiva, porque quando você trabalha com a NR12, o cliente já fica meio assim, vai encher de proteção minha máquina. Sim, e eu não vou conseguir produzir, então ali a gente já coloca um pacotinho de melhoria produtiva. Sempre trabalhei com melhoria de produção, Lean Manufacturing, toda essa parte de melhorar a produtividade sem aumentar turno, sem contratar mais pessoas, né? E aí a gente tem esses projetos. Então, automação, melhoria de produção, adequação de máquina, a gente faz desde o laudo até a instalação final com automação. Então foi aí que eu cheguei nesse estado que eu estou hoje. Quantas empresas são hoje? São 5. 5 empresas. E faltam 2, são de outros ramos, então? Isso, a Usican, que é uma indústria que a gente fabrica, estamos começando a fazer algumas peças, né, de máquinas que os clientes solicitam. Por exemplo, você precisa de uma máquina específica que não tem no mercado, de cortes, né? Ou a máquina de um tipo de usinagem mais de plástico, e a gente trabalha com esses projetos e a gente acaba fabricando. Hoje eu tenho alguns parceiros também, né? Terceiros que fazem algum serviço de coisa, né? E agora a gente tem uma empresa também que faz equipamentos mecânicos, né? Para construção civil, né? Guarda-corpo, balde de concreto, tudo assim, esse ramo da construção civil, só que fabricando coisas mecânicas. Aí forma a quinta empresa que a gente está trabalhando meio que muito para balneário também.
né? Porque Sim, lá é outro, né? Lá e aqui Tá é o que fortíssimo. talvez mantém. Você vê, tem a crise, mas a construção civil continua. Eu não sei para quantidade de pessoas que vai morar nisso tudo, mas a quantidade muito grande de prédio. Então aí eu passo lá, eu fico ciclo, né? apavorado, absurdo, né? realmente. É interessante, a gente vai falar mais, né, sobre esse tema que você falou, crise, que crise. Né? Ninguém falou. Né? Eu assisto TV e ninguém falou em crise ainda. O que está acontecendo? E, Fernando, eu vi que você desde 2011 tem a Tríade, trabalha também com a NR12, entre outras normas. Já é nosso cliente há um bom tempo, 7, 8 anos, por aí, né, por aí. de Não parceria. tem uma data certinha, mas é mais ou menos isso. Mas eu queria entender mais de você, da tua formação também, da onde que você é. Você já empreendeu outras vezes? Como é que isso aconteceu na tua vida? E ficou bem curioso. Então, bom dia aos amigos aí. Seja bem-vindo em Chapecó, capital do Oeste, né? Ah, legal. Então, eu sou um paulista. Paulista. Que vim muito cedo para Santa Catarina. Meus pais são aí da região de Joaçaba, Erval do Oeste. E aí eles foram tentar a vida em São Paulo, acabei nascendo lá e vim com 5, 6 anos de idade, já estava morando na região. E foi onde eu comecei estudei em Joaçaba, na UNOESC, né? Também fiz engenharia mecânica na UNOESC. Trabalhei por 10 anos, aí começam algumas coincidências aí dos engenheiros, né? Por 10 anos eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa também de usina hidrelétrica, que fazia turbinas, fabricava turbinas para usina hidrelétrica. Deve ser a mesma. Não, eu até conheço também de Xanxerê. E assim, foi uma baita oportunidade, então eu entrei lá como menor aprendiz, eu era aluno do Senai na época lá de Luzerna. Meu pai sempre na área de mecânica e eu sempre querendo também seguir os passos do pai, né? Mas o meu pai teve a visão assim, não, tu tem que estudar, eu não estudei, então tu vai estudar. Então por isso eu acabei indo para engenharia mecânica e aí a vida me levou sempre a essa área. Foram 10 anos que eu trabalhei em Joaçaba, porém quando e lá eu comecei como menor aprendiz e eu fui trabalhar, no 10º ano eu virei gerente de qualidade lá, eu comecei a trabalhar acompanhando, eu que contratava os inspetores de qualidade, vamos dizer assim, então o inspetor de solda, o inspetor de ultrassom, o cara que ia fazer líquido penetrante numa solda, era eu que acompanhava, então eu comecei a vivenciar um pouco esse mundo assim, da parte de inspeção e também da questão de qualidade. E aí a empresa já começou, né, isso lá são 20 anos que eu estou em Chapecó. E então lá em 2005 a empresa começou a ter um boato que seria vendida e acabou que eu tive uma oportunidade de vir aqui para Chapecó para trabalhar aí como gerente de produção aqui de uma fábrica de equipamentos para frigorífico, uma baita oportunidade também, mas eu já vim com aquela vontade assim de empreender, não sabia o que eu ia fazer ainda, né? Sim. Mas eu vim com aquela vontade de empreender aqui, Chapecó sendo uma referência aqui na nossa região, eu disse, pô, daqui a pouco é uma oportunidade. Acabei vindo para cá, nessa época já casado, com uma filha já, né? Então os desafios já não eram só para mim, né? Já muda. A gente corre risco diferente já. E aí sempre, né, com o apoio da esposa, enfim, agradeço muito também nessa caminhada a ela. E aí acabei vindo para cá, fiquei 2 anos aí nessa empresa, 2 anos e meio, fiz o que eu fui contratado para fazer, e aí voltei para o Senai aí como professor. Então o Senai, eu vi no Senai uma oportunidade de empreender porque o turno de trabalho do Senai ele era mais flexível, né? Então eu trabalhava algumas manhãs, algumas tardes e algumas noites. Então um credenciado. Isso. Então isso lá já estou falando de 2006, 2007. Então nessa época eu comecei a fazer serviços de inspeção de caldeira, inspeção de vasos, né? Mas fazia aquele servicinho de final de semana, sem nada de profissionalismo por trás disso, vamos dizer assim, né? Não tinha uma estrutura ainda, uma empresa por trás disso. E aquilo começou bem... autônomo, né? E autônomo, profissional autônomo. E aí começam algumas coisas que acontecem, que aí hoje você olha para trás e, pô, parece que, né, que é o destino, alguma coisa assim. Aí eu estou um dia na oficina do Senai, né, que eu era professor, toca o telefone e uma pessoa aqui de Chapecó, que eu não conhecia, uma empresa que loca equipamentos para construção civil, me pedindo, cara, eu preciso de um engenheiro mecânico, eu preciso contratar um engenheiro mecânico. Aí marquei uma reunião, aí fui conhecer a empresa, comecei a prestar serviço também de inspeção na área da construção civil, já inspeção de equipamentos, na NR18, né? Principalmente gruas, elevadores de carga. Pegar 11 também, né? Transportador. Pega alguma coisa de movimentação de cargas, isso aí. E aí eu comecei, aquilo que o Carlos comentou também, né? A gente precisar ter um CNPJ para tu fornecer teu serviço para empresas
empresas maiores, vamos dizer Sim. assim. E aí eu comecei, né, a ter a necessidade de empreender, vamos dizer. E aí que começou. Então, eu primeiro tive uma empresa só minha, né, de prestação de serviço, mas ainda eu tinha outras atividades. Mas a coisa foi criando o corpo e aí em 2011 foi quando, aí junto com outro sócio, a gente abriu a Tríade, né? Tríade. E na época... por que Tríade? A Tríade, todo mundo fala, cara. Todo mundo, o pessoal remete aí à China, a alguns filmes aí, né? Mas, teoria da conspiração. Mas assim, por que Tríade, né? Na época pensávamos em 3 pilares na área de inspeção de equipamentos, né? Que são os equipamentos estáticos, dinâmicos e rotativos. Então, estáticos aí hoje ainda é o carro-chefe da empresa, quando a gente fala em inspeção, que é a NR13. Os dinâmicos, né, movimentação de cargas, e aí vem pontos rolantes, elevadores de carga, que a gente ainda atende, né, NR11 basicamente. E os rotativos ficou só na ideia, ficou só no nome. Quando a gente começou a estudar o mercado e a ver essa questão de você fazer inspeções de motores, de bombas, enfim, né, a gente viu que era um mercado que não tinha muito... aqui na nossa cidade, a agroindústria ela é o carro-chefe da maioria das empresas. E o próprio fornecedor desses equipamentos já faz a manutenção preventiva e tudo mais. Então a gente acabou ficando no nome, o Tríade, como ser terceiro pilar. E hoje aí também algumas coincidências, né? Hoje somos em 3 sócios, então voltamos a ter a razão do 3 ali atrás do nome da empresa, né? Mas foi assim, então aí iniciei a empresa lá em 2011 com o carro-chefe, assim, na verdade a gente só fazia vasos de pressão e caldeiras. 2015 começamos a trabalhar também com o NR35 e já trabalhávamos com a 12, mas aí começamos forte com linhas de vidro, sistemas contra quedas de altura. Então nesse momento a Tríade passou por eu diria assim, uma reformulação. Praticamente a gente dividiu a empresa. Hoje a gente tem uma equipe de engenharia, que está lá só fazendo projetos de linhas de vida, né? Então a gente fabrica linhas de vidro, temos o pessoal que faz a instalação, aí Brasil afora, né? Legal. E então continuamos com isso. A gente tem a equipe hoje de inspeção, que aí inclui NR12, que é a Gaut, que é nosso parceiro, e temos aí NR13 ainda como carro-chefe, vamos dizer assim, da nossa empresa, e o pessoal de engenharia, suprimentos, montagem lá, cuidando mais da NR35. Isso é a Tríade de hoje. Que bacana. E eu quero falar um pouco sobre os desafios do empreendedorismo. Eu empreendo desde 2009 também, quando uma empresa me ligou e disse precisa de um CNPJ para a gente faturar. Era uma grande empresa que faz carrocerias de ônibus, mas eu não vou dizer o nome da empresa. E foi a empresa a qual eu comecei minha carreira também, em 2002, quando eu tinha 19 anos, como soldador. E depois fui também, mesma coisa, estudar, fui sendo promovido dentro da empresa, e em algum momento eu tive essa brilhante ideia que eu quero empreender. Não sei de onde que a gente tira essas ideias, mas acontece algo, né? Algo surge. E eu nasci com a empresa em 2009, com o CNPJ, e foi o ano da bolha imobiliária americana. Tem até um filme que fala sobre isso, que é A Grande Aposta, que tem o Christian Bale, né, que eles fazem lá as vendas descobertas, ao contrário, apostando que ia cair e depois geraram muito dinheiro. E você também acaba fundando a empresa na pandemia, né, que foi um tempo bastante longo. E no Rio Grande do Sul nós tivemos as enchentes do ano passado. E empreender é complicado, que parece que o vento nunca bate a favor. É incrível. Ele bate de lado, ele bate contra. Sempre tem mas dizer assim que... E aí como é que tá? Né? Só ganhando dinheiro, só alegria, né? Eu nunca conversei com um empreendedor sobre isso. E este ano, nós tivemos, né, esse vídeo, obviamente, ele fica na história, mas está sendo gravado em 2025, no final do ano, né? Nós estamos agora na virada de outubro para novembro. E nós passamos meses com ameaças e também com efetivas taxações dos Estados Unidos da América em relação ao Brasil, né, em vários produtos. Primeiro, então, para o Carlos, você sentiu impacto nos seus empreendimentos devido ao que está acontecendo no Brasil esse ano? Olha, como a gente tem algumas empresas em vários outros ramos, né? A gente creio que a gente sentiu um pouco mais na medicina,
Por quê? Porque é uma cadeia, né? Se você taxa algum produto, porque nossa região aqui, como ele bem falou, é o agro, né? Então, se o agro tem alguma coisa, alguma queda, e às vezes não é a queda em si, uma taxa diretamente, mas a especulação gera muito isso. Sim. O pessoal, opa, segura a mão. É. Se o agro segura um pouco, a logística também acaba segurando, aí as É outras uma corrente, cadeias, né? é uma corrente, as outras cadeias vão segurando. Então, a gente sentiu que algumas empresas deu uma baixada, algumas infelizmente veio a falir, então a gente sentiu a perda das empresas. Na questão da cicloengenharia da NR12, a gente não sentiu porque, digamos, não sentiu tanto porque alguns clientes nossos, de alguns ramos específicos, eles não, aparentemente não sentiram tanto a crise, né? Que a gente falou, essa crise, essa especulação, né? Então a gente continuou produzindo. Talvez porque o Ministério do Trabalho está ali do lado, então por mais que ele queira segurar, ele não pode, porque tem que prestar uma conta, tem que, né? Ou por outros motivos, né? Motivo de redução do ratio FAP, por exemplo, né? Então isso tudo influencia, né? Mas no setor da medicina, a gente sentiu um pouco que as empresas deu né? Um investimento de melhoria produtiva. Né? Eu tenho que manter minhas máquinas funcionando. Isso aqui deixa, vamos trabalhando assim. Isso então eu senti. Vamos empreender para melhorar o processo? Não, agora não é a hora de expandir. Então, a minha empresa lá, tanto da parte da metalurgia quanto a parte de engenharia, para montar novos projetos assim de melhoria de produção, automação, eu vi que o pessoal, espera um pouquinho, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos trabalhando com o que a gente tem, e se a gente tiver uma especulação do que vai dar um boom, aí a gente... tanto é que depois da pandemia, quando voltou um pouco ao normal, começou foi uma loucura. Tem que montar isso, montar aquilo, por quê? Né? Até os carros, você repara que alguns carros na pandemia veio sem chip, veio sem não sei o que, foi tirado várias coisas, Sim. De repente, blum, né? Então eu acho que foi mais nesse sentido. Então alguma empresa do grupo Ciclo a gente sentiu um pouco mais, né? E outras nem tanto. Então foi mais treinamentos. Treinamentos continuam, porque geralmente, vamos supor, se você vai prestar um serviço para uma empresa grande, multinacional, você precisa de ter a rentabilidade. Você tá meio, né? Mas se você não faz o treinamento, você não entra lá. Sim. Então assim, vira prioridade em algumas situações. Então você não sente por quê? Porque se eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso atender essa empresa grande com a ótima oportunidade de você reerguer, esses passos são obrigatórios. O ASO é obrigatório, um PGR é obrigatório, um treinamento é obrigatório. Então, se você não vou fazer, então não vai ter como crescer. É igual, se a gente não cria o CNPJ, a gente não atende, e aí? Exato. Por mais que você esteja na pandemia, limitado, né? Eu sou obrigado a criar um PJ, senão eu não vou para frente. Então, são decisões que os nossos clientes também tomam, e isso afeta nós também. E Fernando, para você, como é que foi esse cenário? A tríade é bem dividida assim, a parte de serviços e de produtos, né? Então, na prestação de serviço, como a gente trabalha com normas regulamentadoras, então ela é compulsória. Então o nosso cliente, na sua grande maioria, ele é obrigado a fazer a inspeção da caldeira uma vez por ano. Né? Porque senão vem Ministério do Trabalho, vem CREA... E ele sabe que a crise passa. Isso, então a questão de prestação de serviço a gente se manteve e até dá para dizer assim que nem mesmo lá na pandemia a gente não sentiu tanto. Agora produto sim, quando você fala em fornecimento de produtos, que é nossas linhas de vida, né? Aí a gente sentiu tanto no preço aí dos insumos, principalmente do aço, né, da matéria-prima, a gente sentiu isso, e os nossos clientes também. Ele deu aquela esperadinha, ele tá avaliando, ele tá ainda segurando e não retomou o normal, tá? Depois desse nosso início de ano aí, o primeiro semestre um pouquinho conturbado aí, né? Sim, e agora daí tá chegando a virada do ano, daí depois tem carnaval. Historicamente já é O ano que vem complicado. Do carnaval. Eu acho que o ano que vem tem Copa do Mundo. Tem Copa do Tem Mundo. eleições. Já é Olha, a tendência é ser um ano truncado. Né? A gente merece mesmo, né, tudo isso. E empreender, né, tem estes desafios, e eu trabalho bastante com inteligência artificial, e eu vejo ela como uma oportunidade, mas que ela também pode ser vista como um desafio. Eu não conhecia vocês, então no tempo que a Tríade acabou virando parceira da Gaut, que eu acho que eu falei com outro Fernando, era um colaborador, isso. né, tu me contou a história antes, e a Ciclo foi atendida, né, pela Aline no setor comercial também, né, estou tendo o prazer de conhecê-los agora. E eu queria entender de vocês em relação à tecnologia. A primeira pergunta, a segunda sobre a primeira é o que levou
primeiro também para o Carlos, você a buscar uma ferramenta para fazer esse processo, porque é um processo muito subjetivo. É muito do engenheiro, da sua formação, da sua vivência, sua bagagem, tudo aquilo, aquelas 11 cidades que tu passou, que tu viu, que te ajudam a elaborar aquele documento. Mas em algum momento você disse, não, eu preciso de uma ferramenta. Começa. Isso aí. Bom, chega um tempo que a gente começou a fazer os laudos, né? Toda aquela questão de fabricação. Beleza, quando você está começando, você tem um cliente aqui, um cliente ali, e você vai levando, né? Só que chega um momento que você tem vários clientes, várias máquinas, e isso já começa a ficar um pouco embolado. Você não tem organização, né? Porque você tem 15 máquinas aqui, tem cliente que fez uma fábrica inteira, 40 e poucas máquinas para você fazer laudo. Então, se você não tem um software, pelo menos para organizar as ideias, as fotos, porque a gente fazia o quê? Tirava várias fotos, né? Como o meu irmão que faz a parte do laudo, né? Que ele descreve todo o laudo, escreve direitinho, porque como ele formou em letras, então ele escreve muito bonitinho, né? E o engenheiro gosta de fazer coisa objetiva demais às vezes, né? Só tabela. Então assim, eu fazia as fotos, né? Eu organizava toda a parte de apreciação de risco, né? Mandava para ele as fotos, a gente armazenava em pastas, depois tinha que ir lá pegar. E aí, na questão do Gaut, a gente vê uma oportunidade de organização melhor. Porque quando você pega ali, né? Pega um crédito, né? Pega uma máquina e tira foto, fica tudo no seu lugar. Pode ser que a gente altera o laudo final? Com certeza nós vamos alterar, porque tem os nossos laudos que são específicos da Ciclo. A gente acrescenta algumas coisinhas a mais que a gente acha importante. Inclusive uma coisa que a gente até fez uma contribuição para a Gáustica, na página R12, é porque no risco a gente não tinha descrição, né? Foram vocês que pediram aqui? Isso que eu pedi aqui, não sei se te incomodei muito. Pode descobrir. Não, é que as melhorias no sistema, elas passam todas por mim. Todos os aplicativos, eu entrevistei engenheiros, eu descrevi, porque se eu conversar com 10 engenheiros sobre NR13, terão 10 tipos para fazer. E como é que eu transformo isso no sistema? E aí chegou essa solicitação. E aí a primeira tentativa, não, diz para botar no título. Não, tem que ter o campo. Tá, libera, pode fazer. Mas por que? Um exemplo, né, dessa ferramenta ali. Porque quando a gente faz um lado bem completo e às vezes mesmo assim objetivo, né? Então, tem técnico de segurança que entende muito de algum risco de trabalho à altura. Mas relacionado à máquina, às vezes não tem essa compreensão tão completa, né? Com engenheiro mecânico, que fica debruçado naquilo a vida inteira. Então ele pega ali, ele fica, mas como é que é esse risco? Tem uma foto, tem uma seta, ele às vezes precisa entender um pouco mais, né? Então a gente descrevia, o risco é quando ele há abastecimento, ele pode, ao contato colocar a mão no lugar ali, com a máquina em rotação. Então você explica um pouco melhor, né? Então assim, essa organização foi muito boa para nós, porque eu faço aqui, coloco as fotos, descrevo os riscos, e aí quando o meu irmão vai pegar para fazer o laudo em si, ou gerar o laudo e modificar umas coisas, já está tudo organizado. Isso é uma economia de tempo grande. Sim. Do que você ter que, né? Porque cada hora que eu vou falar, troca isso aqui, troca aquilo ali. Então eu monto na minha visão, né? O engenheiro mecânico tem que ter a visão dele, né? O laudo é muito particular de cada um. Ele monta e quando chega já está tudo organizado, fotinho no lugar. Então isso é uma economia de tempo muito grande, porque quando você faz ali na base do Word, né, como era feito bem antigamente ali, fica uma foto, às vezes você esquece de trocar alguma coisinha. Às vezes chega com erro no cliente. Exatamente. E o cliente não perdoa, porque não é barato. Então economia de tempo, né, organização, principalmente organização. E como é que tu nos achou? Tu lembra? Tinha um nosso, digamos assim, tinha um sócio nosso ali em Xaxim, né, que somos amigos até hoje ali, que tem na parte de medicina, isso na parte da ciclomedicina. E falou, cara, eu falei com ele, cara, às vezes conversando assim, tá confuso, porque tem isso, tem aquilo, né, eu acho que já são clientes de vocês já, o Álvaro e o Tadeu da Masterplan, se eu não me engano. Possivelmente, são muitos clientes. E aí eles chegaram para nós, cara, tem uma ferramenta muito boa, experimenta, fala com os caras. Aí eu entrei em contato, conversei, conheci, falei, poxa, é bem bacana, né? Bem legal pra gente começar a ter essa organização. Foi aí que eles recomendaram, né? Eu não conhecia, agora eu tava realmente procurando algum sorte, mas quando você joga no Google, às vezes aparecem umas coisas meio, né, estranhas, né? É difícil confiar. Né? E aí aquela solução assim, essa aqui é a salvação da vida. E a gente tem que conhecer um pouco mais. Né? Todas dizem serem as melhores, né? O site aceita tudo. Então aí nesse quesito a gente conheceu, conversei, fiz um teste, vi como é que funcionava.
Cara, foi show de bola, é o que a gente tá precisando. Então, quando você abre lá no site mesmo, você vê toda a organização, cada empresa, bonitinho. Então, isso para nós é uma melhoria, porque se fica um registro ali. Claro. Ainda consigo oferecer para o cliente que ele mesmo consiga acessar ali para ver. Isso é muito bacana. Sim, porque a NR12 não termina na entrega do papel, ou seja hoje digital, do PDF. Né? Tem muito chão pela frente. E a Tríade, que bem numa época, inclusive, e se é 2018, 2017, nós estávamos começando na segurança do trabalho, porque foi em 2016 que nós lançamos o aplicativo, na época se chamava G-Riscos. Isso aí. E até agora me senti velho aqui, escutando o Carlos, né? Os primeiros trabalhos que eu fiz de inspeção não era nem ainda com o celular que a gente batia foto. Era ainda lá com a máquina digital. Uma Sony? Isso. Cyberlink. Até hoje, porque na NR13 tem o livro de registro dos equipamentos, né? Então até hoje a gente encontra ainda algumas caldeiras, principalmente, com 30 e poucos anos de uso, que nas inspeções passadas eu não cheguei a fazer isso. Eu já tinha máquina digital, eu separava a fotinha, colocava no Word e imprimia o laudo. Sim. Mas tem algumas fotos ainda que o pessoal mandava revelar e colava no livro. Nossa! Uma vez era assim, uma vez tinha que revelar, assim, parece que eu sou novo, né? No livro de registro de equipamentos, cara, o pessoal ainda tem algumas, o histórico assim... mais organizado, ainda tem essas fotos coladas no livro. Será que já foi feito análise em máquina de escrever, hein? Lá no passado? Será? Com certeza. Já deve gravar na cabeça, anotar alguma coisa no caderninho lá e... Né? Mas assim, tá respondendo, né, a tua pergunta. Da mesma forma que o Carlos falou, a Tríade hoje a gente atua no Brasil inteiro, literalmente no Brasil inteiro. Todas as regiões do país, né? São 18 ou 19 estados do Brasil que a gente hoje tem clientes ativos. Então, a nossa logística, ela acaba sendo... A gente está aqui no extremo sul, vamos dizer assim, quase, né? Quase no extremo sul. Tu tá mais no extremo ainda. Ele viveu no extremo. Tava lá no... Esse era o extremo. Mas assim, a nível de logística, então hoje, por exemplo, estávamos semana passada, a nossa equipe estava retornando de São Luís do Maranhão. Nossa. E por uma questão de planejamento, de estratégia, de estrutura de equipamentos que a gente precisava levar até esse cliente, a gente foi de carro para lá. Então foi uma equipe, eu não acho que deu 3 mil e poucos quilômetros. Nossa, foram 4 dias de viagem para ir, lógico, 4 para retornar. Então a gente fez uma estratégia, uma logística, o pessoal foi para lá, uma equipe, ficaram um determinado período de tempo, daí deslocaram aéreo para retornar para casa, outra equipe foi e aí volta para trazer as ferramentas. Mas assim, usando isso como exemplo, então hoje quando a gente finaliza o nosso trabalho, a gente entrega o laudo para o nosso cliente, consequentemente você faz todo o trâmite de faturamento, toda essa tua parte onde você finaliza para trazer o recurso para dentro da empresa. E quando você tem uma ferramenta, como a Gautica hoje nos fornece, você agiliza esse processo. Então hoje o técnico ele está lá no nosso cliente, ele finaliza um documento, né? Ele finalizou, ele avisa a nossa, não precisa nem avisar, né? Porque tudo via o quartel-general lá. Aí o pessoal aqui, alguém, se preciso for, depende da complexidade do laudo, enfim, alguém dá uma avaliada, finaliza o laudo, tudo com assinatura digital e já entrega. Então ele está ainda voltando do cliente, a gente já está finalizando aquele trabalho. Então isso é um ponto assim, é agilidade e tudo aquilo que o Carlos falou. Tu imagina assim, tu chegar, fazer lá 20, 30 equipamentos, inspeção e análise de equipamentos, aí você tem vários tamanhos e vários tipos de equipamentos. Às vezes você tem lá um elevador que tem lá 4, 5 pavimentos, e tu coloca isso numa planta frigorífica. Aí você está num setor que você tem 10 máquinas para tu olhar. Tu olhou aquelas 10, tu fez um registro fotográfico das 10, aí daqui a pouco tu passa, o cliente diz, olha, aqui é outro pedacinho daquela outra máquina, tu precisa olhar para mim. Aí tu tem que, hoje tu abre novamente o laudo, vai lá e vai complementando ele na ferramenta, né? Antigamente não, tu vai lá e depois para organizar essas fotos e para organizar o tempo que você tinha de entrega de relatórios era muito grande. E tudo isso te dá o tempo Mas aí foi um funcionário que pesquisou, encontrou... A gente fez um treinamento, eu estava junto, estávamos... não vou lembrar quem estava comigo, a gente foi a São Paulo fazer um treinamento na época, né, na área de inspeção. Na época, era um treinamento de NR13, no CETRE, lá, que é um centro de treinamento de São Paulo. Aí lá a gente já conversou, a gente já viu a necessidade de buscar alguma ferramenta. Tá? Voltando de lá,
tivemos contato, tivemos um treinamento, aí eu não participei. Eu não lembro, acho que foi no Senai aqui de Chapecó, fomos convidados para participar de um treinamento. E lá foi apresentada a ferramenta. Ah, sim. Então foi algum parceiro. Talvez o Juliano. Não vou lembrar, sim, exatamente. Mas eu sei que tem um parceiro que ele da região que ele faz isso. Ele ensina a norma com a ferramenta. Daí o pessoal aprende. Tá, mas que sistema é esse aí? E aí foi exatamente isso. Vem a ideia, né? E aí o nosso colaborador na época, Tec Segurança, estava presente nesse treinamento e trouxe pra gente, olha, tem isso, tem isso. Aí começamos a pesquisar, a conversar e acabamos virando parceiro de vocês desde daquela época. E é bastante tempo, muito bacana. Eu não sei se... vocês não me conheciam, né? Não, Sabe que eu existia? Não. Eu te conhecia da Gáutica, que algumas coisas eu tinha Rede olhado. social. Isso. Perfeito. Eu faço doutorado, estou concluindo agora, estou indo para a última fase. E a minha tese é sobre o uso da inteligência artificial na segurança do trabalho. Então eu comecei uma abordagem meio romântica. Será que a inteligência artificial pode salvar vidas na segurança do trabalho? No final das contas, começa, fala com o orientador, passa pela banca de qualificação, tudo, ela vai criando um formato mais científico, e não tão romântico. Que é uma plataforma de classe mundial. A Gáutica tem objetivos de internacionalizar e já tem algumas ações para isso, porque pessoa é pessoa, trabalho é trabalho, acidente é acidente, em qualquer lugar do mundo. E se nós pegarmos as nossas normas, elas não foram inventadas aqui no Brasil para os brasileiros. Elas foram copiadas, ou inspiradas, melhoradas, ampliadas em diversas normas técnicas, e assim também nós temos legislações. E com o tempo foi 2010 a NR12, que ela realmente sofreu uma alteração e ela se torna rigorosa e mais parecida com o que tem hoje. Porque ela nasceu em 78, mas por muito tempo foi negligenciada, pelo que me falam, não era algo tão importante. E aí começa essa questão, o que a IA pode fazer? Eu lancei um estudo, que é um artigo, uma pesquisa, que chama quantitativa, então mandei formulário para 100 engenheiros, para ver o que eles pensavam sobre IA. E o que eu descobri é que eles não sabiam o que era IA. Eles, nossa, olha o trabalho que tem para fazer. E talvez muitas pessoas ainda tenham um entendimento equivocado sobre a inteligência artificial. Eu vou fazer um teste com vocês agora, tá? Eu quero saber de vocês o que é IA. Daí nós vamos rapidamente falar sobre o assunto e ver a aplicação disso na segurança do trabalho. Vamos lá, Carlos. O que é IA? Pelo que eu conheço, a inteligência artificial, ela é um prompt, que ela toma decisões baseado em vários fatores que são alimentados, ela se retroalimenta, Então, por exemplo, você vai... É que hoje em dia a gente usa muito para fazer desenho, figurinha, Mas ela tem uma utilização muito mais aprofundada, Então, quando você, por exemplo, você vai no IA, até onde eu conheço, claro, Claro. Quando você vai na IA, pesquisa, me faça tal coisa, ou escreva texto, isso, Ela não tira do nada, ela tira de vários bancos de dados, vê uma média, pesquisa, analisa, encaixa. São trabalhos de análise que a gente não ia conseguir fazer. A gente poderia fazer, talvez não tão, tão rápido. Não tão rápido, não tão refinado. Então, ela vai buscando e ela vai realimentando. Por que chama inteligência? Porque ela vai aprendendo conforme o tempo. Até quando você corrige, eu já corrigi algumas IAs assim, no Gemini, alguma coisa assim, Eu pergunto alguma coisa, aí, por isso que eu acho assim, talvez seja também um tema legal, mas você usa a IA, é muito importante, muito interessante, mas você também tem que ter um conhecimento, E aí, às vezes, você pergunta mas será que é isso? Ah, desculpa pelo meu erro, ela vai lá e se corrige, mas é justamente isso, ela vai reaprendendo utilizando. Então, praticamente, pelo que eu sei, ela analisa todos os dados, encaixa, verifica talvez uma média, não sei, uma coisa mais parecida com o que você quer, e te dá uma resposta, ou monta aquilo que você pede, Então, para mim, eu acredito que seja assim. E quando você usou a IA pela primeira vez? Lembra? Ou, assim, não precisa ser dia, mas exato. Eu acho que foi, se não bobear, início do ano passado, primeira vez que eu usei, mas eu usei acho que quando veio no WhatsApp, sabe? Porque eu não usava o chat GPT, quando teve o WhatsApp, teve aquele,
Eu usei lá. O ano passado. E tu sabe quando ela foi criada, a IA? Quando é que o pessoal começou a utilizar? Cara, se eu não me engano, eu vi uma informação que é lá em meados de 2000 e pouco, 1990, alguma coisa, faz mais tempo. Eu sei que faz muito tempo que foi usada para um outro objetivo. Né? Ok. Posso estar? Essa é a ideia. É para ter o entendimento, para que a gente dê o próximo passo. Né? Nivelamento do conhecimento. O letramento primeiro. Fernando, conta a sua história com IA. Se tem, também, se não tiver, não tem história com ele. Bem recente, né? Vamos dizer assim também. No ano passado, a gente escutava, vê algumas matérias, eu buscava ler um pouquinho, bem superficial, bem sincero, assim, a respeito de IA. Aí no ano passado, não vou lembrar um mês, a minha esposa, que acabou participando de um treinamento, né, online ali, eu participei junto com ela. E nesse treinamento, minha memória não lembro com quem era, aí um dos especialistas do Brasil aí de IA. E nesse treinamento ele mostrou algumas funcionalidades da ferramenta. E a partir de então eu comecei a fazer também algumas pesquisas, criar alguns prompts lá dentro do ChatGPT para fazer alguns testes, né, do que ela poderia daqui a pouco auxiliar a tria disso. Sim. E desde então comecei a estudar um pouquinho, né. Mas assim, não sou, até o Anderson, o meu sócio, ele é mais curioso do que eu nesse sentido, fez algumas coisas, já criou algumas coisas lá dentro, né? Estamos assim, eu vejo que é um caminho que não tem mais volta. Eu acho que quem hoje não for entender, não for buscar, não for usar IA na sua vida profissional ou até mesmo na vida pessoal, quem sabe, acho que é um caminho sem volta, tá? Mas eu não sou um conhecedor muito a fundo. Questão tu comentou, né, com o Carlos, de quanto tempo, nesse treinamento que eu participei no passado, eles deram alguns exemplos de IA já de coisa de 20, 30 anos atrás, só que existem alguns níveis de IA lá, nível 1, nível 2, e aí a gente começa a pensar, putz, é verdade, né, já tem algumas... E aí, olha que interessante. Conhece o aplicativo Waze? Vocês viveriam sem o Waze hoje em dia? É difícil, né? O início da trilha vivi sem, cara. Era do tempo do Garmin lá ainda, do GPS. E o próprio Garmin, né? Mas assim, antes dele precisava de um mapa físico. Né? É isso aí. Google, vocês usam? Já usaram, né? O Google é início de qualquer coisa que você pesquisa. Né? Às vezes você coloca no Google para você iniciar uma pesquisa. Né? Então, vocês não começaram a utilizar a inteligência artificial ano passado. Porque como é que o Waze consegue calcular qual a melhor rota? Como é que ele sabe que uma determinada rua tem um maior volume de carros, né? E assim por diante, ou que tem um acidente, algo reportado? Existe ali uma técnica de inteligência artificial que ajuda. Quando nós vamos no Google e ele tem que buscar qual site se enquadra melhor naquilo que nós estamos procurando, e até mesmo, vamos pegar uma outra situação, Mercado Livre ou Amazon, já compraram nesses sites? Quando nós estamos comprando um produto, é listado, então, né, o produto em questão, baseado no filtro, depois vai ter lá, recomendações. Produtos que a gente pode se interessar. A primeira vez que a gente utiliza, o sistema não sabe nada sobre nós, ele vai dizer assim, olha, pessoas que procuram esse produto geralmente também olham esse produto. Mas baseado com o tempo no seu comportamento, como na Netflix. Se você assistiu esse filme baseado no seu comportamento, talvez você se interesse por esses filmes, porque pessoas que assistiram esses filmes, e 2 filmes, 3 filmes, quanto mais vocês consomem, mais a IA aprende sobre vocês e lhes entrega. O fato de a gente selecionar um filme na Netflix e nós irmos no ChatGPT e fazermos uma pergunta sobre... qual é a norma, que não sei o quê. Sabe, alguma questão técnica que a gente poderia ir buscar de outra forma, mas ele acelera, ele amplifica a nossa capacidade. Notem que o esforço é o mesmo. Então, a IA está presente em nossas vidas há muito tempo. Né? O conceito vem lá de 1950, começa com um cara chamado Alan Turing, mas aí o termo em si, inteligência artificial, as máquinas que aprendem, é de 1956, se chama McCarthy. O cara fez lá um congresso, pesquisador, e, pessoal, as máquinas podem pensar? Sim, acreditamos que sim. Como é que nós daremos o nome para isso? É uma inteligência que ela não é natural, orgânica. Ela é artificial, né? Artificial intelligence. Com o tempo, né? Desculpa, né? A aula, mas é que eu quero chegar num outro ponto. Se pensou, podemos reproduzir a inteligência orgânica?
né, a natural e artificial, como é que o cérebro funciona? Os neurônios, então, ao invés... Vocês, como engenheiros, já fizeram programação, né? Algoritmos, com certeza. Também programaram as CLPs, que chama, né? Alguma coisa vocês têm que ter mexido. Então, na grade curricular, na engenharia, tu já tem algumas... Então, o início da inteligência artificial ela era baseada em regras. O que são regras? Às vezes, né, quem é leigo não sabe, né, das exatas. Regra é aquela linguagem computacional que a gente manda o computador fazer alguma coisa. Depois pensou, mas se eu conseguisse fazer um sistema que eu não precisasse criar a regra, eu só passe os dados para ele. E aí vem o conceito do machine learning, com o aprendizado de máquina. Olha, legal, agora eu passo o dado, ele encontra... Lembram das disciplinas de cálculo? Como esquecer as derivadas? Lembro dos novos professores. Equações diferenciais parciais. Equações diferenciais, as derivadas, isso aí. A base da inteligência artificial vem lá da década então, de 60, 70, 80, vem evoluindo, utilizando do cálculo. E aí o cálculo aplicado à computação, cálculo computacional, que é calcular retas, calcular curvas, que nós temos desde, né, de álgebra linear, tem tudo isso. Então, é interessante, notem o quanto que vocês têm de base, mas... que o hype, a popularização do ChatGPT e o Gemini, então o IA. Não. E esse é o meu trabalho, o meu esforço, isso é a minha tese. Eu tenho que primeiro abrir os olhos das pessoas e mostrar assim, gente, a IA, ela é pura matemática, ela pode, a partir dos dados, criar uma equação, uma função, para explicar o comportamento dos dados, que aí volta lá no plano cartesiano. Vocês lembram disso? Descartes. Eixo XY, colocar os pontos no espaço. Eu tenho várias informações, por exemplo, quanto que uma máquina pode ser perigosa? Eu tenho várias informações que definem o perigo. Como é que eu coloco num plano cartesiano aonde ela se enquadra? Pela multiplicação dos valores. Eu tenho vários valores. Multiplicações de matrizes, álgebra linear. E isso foi dando vida a um outro conceito que é o que reproduz a função do cérebro, que é o aprendizado profundo, o Deep Learning. E ele é de 2010, é bem recente. Daí só em 2016, o pessoal lá na Inglaterra criou um algoritmo que conseguiu ganhar num jogo de um humano, que é o AlphaGo. Um jogo milenar, chinês, muito difícil de ser jogado, nenhum computador conseguia. Usando todas essas técnicas de matemática, eles conseguiram ter êxito. E aí foi evoluindo. Em 2017, na Google, o pessoal escreveu um artigo que havia algo que ainda o computador não conseguia fazer, que era a linguagem natural. Ele não conseguia interpretar textos com qualidade, traduzir e conversar. A capacidade conversacional ainda estava bastante limitada. Eles criaram um artigo que em inglês é Attention is all you need. Que atenção é tudo que você precisa. Que na verdade eu não preciso olhar para os textos de forma gramatical, mas como contextos. Porque cada cultura tem um jeito de organizar as frases. Inglês, português, né? Tu troca e tudo mais. E com base nisso, Elon Musk com o Sam Altman criaram lá o OpenAI, que era um instituto, as coisas foram avançando. Então, quando é lançado em 2023, o ChatGPT, que era a versão 3, eles já tinham A1, A2, né, já A2,5, eles já foram avançando, e isso nós temos acesso. E a ideia, o objetivo da Gautica agora, é prever multas com base em itens da norma que não foram atendidos, né? E aí, por que eu trouxe até toda essa questão matemática? Porque é mais do que fazer um prompt e dizer assim, olha, você parece uma entidade inteligente, tenta entender aqui para mim. Existe muito mais. É com uma técnica, um grande guarda-chuva. Dentro do guarda-chuva tem um aprendizado de máquina, que é aprender com os dados. Dentro dele tem um aprendizado profundo, que é a reprodução do cérebro humano, que aí é bem cálculo mesmo. E lá dentro vai ter a IA generativa, que é a parte conversacional, que é um chat, que é a interação que a gente está tendo. Mas o que acontece lá atrás? E o desafio que eu tenho de levar mais inovação e tecnologia para vocês, por exemplo, estou calculando um HRN. No HRN, nós temos a quantidade de pessoas que estão expostas ao risco. Isso é uma questão observável. É uma variável independente. Ela independe de qualquer coisa. É o que eu estou vendo. A frequência de exposição é algo que está ali. Mas a probabilidade de ocorrer não é, ela é dependente e ela é subjetiva. Será que a IA poderia responder essa questão? Qual a tua opinião?
Eu acredito que sim, porque, na verdade, o que nós, quando a gente faz um laudo, uma apreciação, né? Eu imagino várias situações para chegar nesse ponto de ver a probabilidade, né? Claro que a quantidade de pessoas, a quantidade também influencia na probabilidade, mas a distância que ele opera, se ele está mais longe, se ele está mais perto, se ele precisa, até o caminho que a pessoa faz, você está ali abastecendo a máquina. Se ele faz um caminho para trás, que tem que ir lá no outro lugar, afastando, indo para o outro lado, a chance é menor. Se ele tem que fazer um caminho que ele tem que cruzar e voltar, ele vai tentar sempre pular ou chegar muito perto da máquina, quer fazer um caminho mais perto. Então isso aumenta a probabilidade. Então eu acredito que talvez a inteligência artificial analise movimentação do funcionário, como ele abastece, rapidez de abastecimento, né? Até, por exemplo, assim, ó, até o horário de trabalho, de trabalho muda. Porque, como a gente tem a Dia da semana. E o turno também, né? Sexta-feira, 5 e pouquinho, 5h20, começa. Por quê? O cara tá doido pra ir embora. Pega uma manutenção. Por que acontece muito manutenção? Acidente. Porque a manutenção é aquela, opa, 6 horas tô, né? Ah, mas estourou o eixo tal. Pronto, já sabe que vai ficar até 9 horas lá da noite, né? Então, até o horário, então isso eu acredito que ela pode muito melhor que nós. Talvez a gente também tenha um fator humano, porque a gente coloca a nossa subjetividade, talvez nosso pensamento, e a gente pode estar influenciando a probabilidade que não existe. Chama-se né? Vieses Cognitivos, que tem um livro, inclusive, que é o Rápido e Devagar, que fala sobre isso, vale a pena ler, e tem outro chamado Ruído, que inclusive juízes. Um juiz vai dar uma sentença. Se o time dele perdeu, alguém fechou ele no trânsito, talvez a sentença seja mais pesada. E vocês, como engenheiros, são os juízes das máquinas e dos equipamentos. E é um histórico, porque se algumas máquinas ou algumas empresas, eu vi acidentes específicos nesse ramo, para mim, já aconteceu, já vi 3 vezes acontecer. Então, para mim, a chance é maior. Ele talvez não tenha visto. Talvez na empresa que ele atendeu nunca teve acidente. Não, para mim não vai ser. E aí? Quem tá errado é ele. Na minha visão, eu tô certo. Na visão dele, ele tá correto. Talvez a IA fale assim, olha, nem você, nem ele. Vamos analisar friamente a probabilidade correta. Porque probabilidade, você tem 1%. Ela pode ocorrer hoje ou pode ocorrer daqui a 20 anos. E vai ser 1% igual. Só que ela pode ir no primeiro por cento já aconteceu ou no último por cento acontecer. Então é difícil para o ser humano analisar friamente. Eu acredito que a IA ela faça isso mais correto, talvez mais preciso que nós, né? Eu acredito, tem relação com o que você comentaste antes, eu posso fazer uma pesquisa e chegar a tal resultado, só que eu vou levar muito tempo. A IA, a generativa que nós estamos falando, ela vai fazer a pesquisa e fazer isso mais rápido e com detalhamento maior, que talvez que mesmo que eu dedicasse muito tempo eu não chegasse naquele detalhamento. É nessa linha. É a capacidade computacional. Né? Nosso cérebro orgânico ele precisa dos nossos braços para agir. Ali, né, tu não tem limitação. Ele processa, faz, entrega. Então é bem nessa linha. Eu acredito plenamente nisso. Que aquilo que ele tem uma grande subjetividade e a decisão, toda decisão. A decisão de abrir uma empresa, de fechar uma empresa, de casar, de fazer uma mudança, ela é complexa. Só que a gente não se dá conta de tudo. E o computador só consegue tomar decisões se tiver informação. Nós temos a informação, a gente passa, e ele não precisa tomar uma decisão que é um veredito, né? Xandão. Brincadeira. Não é... Vamos fazer aqui preso, né? Por favor. Pode ser uma decisão que o humano vai querer revisar. Como é que chegou nisso aqui? Interessante, eu nunca pensei nisso. Vou aprovar. Ou não. Eu discordo e eu vou seguir o meu coração. Mas o coração, de fato, ele não toma decisão, ele não existe. É o modo que a gente expressa aquilo que não dominamos completamente. Fernando. Bem, conforme o Carlos falou, e quando você tem a NR12, né, você tem vários pontos, vários itens que são subjetivos. Então vai muito da experiência da pessoa que está fazendo a avaliação, vai muito da experiência dos operadores lá, dos líderes do setor, enfim, e vai muito do cliente também, porque a maioria dos questionamentos que voltam para a gente quando a gente apresenta um laudo é justamente em cima da probabilidade, pelo menos no histórico da tríade é assim, né? Porque eu não tiro a razão do cliente, ele vai querer daqui a pouco, né, fazer que aquele fator HRN, né, penda para o ladinho dele. E daqui a pouco o responsável técnico que está fazendo o trabalho, aquele cara que vai, a gente fala, né, vai assinar RT lá, esse cara também está querendo, vamos ter que aumentar o nível de segurança do equipamento. Então você tem que ter esse equilíbrio.
E a IA, eu Pode acho ser que uma vem, sugestão boa. e a IA acho que vem para auxiliar bastante nisso aí, né? Uma coisa que eu quero convidá-los é para que vocês façam parte do meu estudo. Eu vou pegar depois os contatos de vocês, até já tem na empresa, depois eu pego com o pessoal, eu dou um oi ali para vocês, para que vocês agora... Eu imagino que não vai ter um impacto imediato, mas vocês vão voltar a trabalhar e vão lembrar da história que eu comentei. Eles não, peraí. E aí, por mais loucura que pareça ser, compartilha comigo. Ederson, descrição do risco. É uma coisa observável, direta e tal. Ô, pessoal, vocês podem colocar agora, nós vamos para uma outra dimensão. Olha, eu estava aqui preenchendo e essa decisão que eu tomo aqui, ela é extremamente complexa. E eu tô vendo aqui que muitas vezes eu chuto, sei lá. Mas em segredo, eu não vou contar para ninguém, vocês não sabem disso. E aí, vamos tentar cunhar, beleza, vamos tentar mapear. Quais são as variáveis? O que é variável? Conjunto de informações que eu uso. É aquela questão, né? Abrir uma empresa. Um fator, estamos numa pandemia. É um fator que poderia ter, né, declinado ao fazer. Mas tu tinha outros fatores, que é a necessidade de mercado e tal, e te levou. É isso. As decisões humanas, elas passam, então, a ter uma curadoria, uma amplificação, um auxílio da inteligência artificial. E aí a gente vai conversando. Eu já tenho algumas indústrias que estão participando do projeto. Uma de artigos esportivos, outra agrobusiness de queijo e maçã, entre outras coisas. E aí a primeira conversa, igual que a gente teve aqui, é legal, fica registrado, depois também vão assistir, compartilhar. Como, mesma coisa, eu querer falar da área de vocês, de como funciona um motor. Eu não sei. Eu pego o meu carro, eu ligo e dirijo. Quando a gente fala de sistemas, vocês também, vocês fazem login, vocês usam. E aqui nós queremos entender como funcionam as coisas para, assim como poderia tornar o carro melhor, como é que nós podemos tornar estes aplicativos ainda melhores para vocês. Pessoal, nosso tempo está se esgotando e geralmente nós temos um bom volume de pessoas que assistem, a gente faz uns cortes também para colocar nas redes sociais. Tivemos uma conversa ótima, nem precisa de edição, só tira aquela parte polêmica para não ser perdida. E nessa câmera aqui, primeiro então o Carlos, eu gostaria que você, né, fizesse a despedida e o vídeo ali aqui, atemporal, a gente não sabe quando as pessoas vão assistir, mas também no que o nosso espectador ele pode contar e como que ele pode chegar até você. Depois também aqui o nosso marketing, a nossa edição vai colocar teus contatos, tudo mais também na descrição do vídeo, para que o pessoal possa contratar os vossos serviços, que quem sabe possam ser até um consórcio, uma parceria no futuro para atender de muita ajuda, grandes projetos. Viu só? E nós ainda é R12, tá? É isso aí. E é isso aí, então, por favor, Carlos. Então, pessoal, eu agradeço aqui a presença dos nossos nobres colegas Fernando, também a questão da Gaúcha também para promover esse encontro, né? E a Ciclo está de portas abertas para quem quiser conhecer, né? Estamos hoje com 5 empresas, o Grupo Ciclo existe há praticamente 20 anos, né? Trabalhando tanto na medicina do trabalho, como treinamentos de NR, né? A questão de laudos, adequações de máquinas, né? Tudo a gente costuma atender muito bem nossos clientes. E também não há região, a gente atende também o estado do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Todas as regiões a gente está trabalhando aí. Então, assim, que você precisar dessa questão de tanto de treinamento quanto laudo, a gente está sempre de portas abertas. Pode conhecer nosso trabalho lá através do Instagram Ciclo, né? @CicloMT, ou Ciclo Engenharia e Consultoria também, a gente vai estar de portas abertas. Então, vai lá tomar um cafezinho com um bom mineiro, né? Vai lá tomar um cafezinho. E é bom o café de Minas. É de Minas o café? Olha, eu vou lá, hein? Tem que... porque daí é uma coisa, café mineiro, é feito por um mineiro. É outra diferença. Não, tem que ser o café de Minas. Isso aí. Fernando, e a tríade, o que o pessoal pode contar contigo e como chega até você? Também, né? Agradecer aí a oportunidade, né? Primeiro podcast. Primeiro de muitos, já foi um sucesso. Conhecer aí os amigos, né? E então, a tríade, estamos aí há 14 anos, indo para 15 anos já de mercado. Também trabalhando com a área de segurança de trabalho, né? Laudos, todo o escopo do NR13, NR12, NR35, a gente faz desde concepção de projetos e instalação, enfim, tudo que é solução aí para NR30 trabalho em altura, a gente fica à disposição, tá? Também encontra a gente nas redes sociais, Instagram, no site, depois o pessoal marca embaixo aí. Estamos sediados em Chapecó, mas atuamos em todos os estados aí do Brasil e alguns trabalhos, inclusive, já feitos também aí no
no país vizinho do Paraguai. A gente já tem cliente lá no Paraguai. Estamos querendo também expandir agora os nossos produtos aí para... Tríade Latam, Latinoamérica. Que beleza. Estamos à disposição. E habla castelhano? Se dá um jeito. Para empreender, para vender, a gente fala árabe, se for necessário. Faz mímica, o pessoal dá do comercial lá, eles são isso mesmo. Muito obrigado você que assistiu até aqui mais um GautiCast. Este novo formato, eu viajo pelo Brasil, convido os nossos clientes, a nossa razão de existir, porque esses aplicativos foram feitos juntos com os engenheiros, com os clientes, para eles, e com eles iremos ainda muito mais longe. Vamos dominar o mundo. Valeu, pessoal. Tchau e até a próxima. Quer garantir a conformidade da sua empresa de forma inovadora, ágil e confiável? Acesse já gautica.com e teste nossas soluções gratuitamente por 30 dias.